o homem, a mulher, o filho. Aí a gente vai olhar aqui, né, para essa família que está configurada de uma maneira aqui aparentemente saudável, mas algo acontece. Por algum motivo, esse homem, com seus emaranhados, ele vai seguir o movimento do pai, talvez, que já atraía a mãe, e ele vai, então, né, em busca desse movimento, em busca dessa outra mulher, que ele também pode estar em fidelidade com algum movimento lá que o pai já fazia, e ele segue. Aí fica aqui, né, fica a mãe e esse filho. Essa mãe aqui, obviamente, se sente muito mal, se sente rejeitada, e essa criança, a partir desse momento, ele estava aqui seguro, com a base de pai e mãe, ele começa a olhar para a dor da mãe. Ele começa a ver que essa mãe, ela está enfraquecida, ela está, né, querendo adoecer, talvez até morrer, ela não está conseguindo se libertar de uma dependência emocional que talvez ela tinha aí com relação ao marido, que ela também já traz aí dos seus emaranhados lá com a sua família. E esse filho, então, em vez de ele sentir que ele está liberado para seguir o caminho dele, ele começa a querer entrar num lugar de fortalecer a mãe, de dar para a mãe aquilo que o pai deixou de dar. Então ele fala para a mãe: mãe, você não precisa de homem, você tem eu. E ela também pode pensar assim: mas eu não preciso de mais nenhum homem, eu tenho meu filho. E aí então ela se sente de alguma forma forte para isso, e ela coloca essa criança aqui no lugar do seu parceiro. E essa criança vai crescendo, isso geralmente acontece ali, esse menino tem seus 7 ou 8 anos, e ele vai crescendo, e ele vai, né, se colocando como o homem da mãe, a mãe faz tudo com ele, faz tudo para ele também faz tudo para não decepcionar a mãe, ou para dar para a mãe aquilo que ela espera dele, e ele cresce, mas ele não consegue sair desse lugar. E os dois vão seguindo juntinhos, A mãe faz de conta que essa relação aqui nunca existiu, ela nem fala desse pai para esse filho, ou quando fala com muita raiva, né? Conta aí todas as suas dores, ele se torna até um conselheiro emocional da mãe, que é muito fácil de a gente colocar, às vezes, nossos filhos nesse lugar, o que não é bom para eles nem para nós. Mas esse filho cresce, os hormônios vão chegando, e ele vai percebendo, né, que existem outras mulheres, que a vida está apresentando ali para ele, né, possibilidades de ele se relacionar com outras mulheres. E aí quando ele começa a olhar para uma, a mãe cai. Olha para mim, filho, né? Você tem o teu lugar, é aqui comigo, essa mulher não é boa para você, eu preciso de você. Então ele retorna e volta a ocupar um lugar com a mãe. Aí então essa aqui se retira, não dá certo, ela vê que não funciona. Aí de repente, né, segue mais um pouquinho, o caminho tá aqui, ele vê mais uma. E aí ele fala: mas mãe, eu gosto dela. Não, ela não é uma boa menina para você. Ah, ela é muito diferente da gente. Ah, eu acho que ela não vai ser boa para você. Melhor fica aqui, eu preciso de você. Quem que vai me levar, né, nos lugares que eu quero? Quem que vai me acompanhar? E se você começar a querer ficar mais lá com ela do que aqui comigo? Ela não vai falar exatamente isso, né, gente? Mas ela pensa. É o inconsciente e ele sabe disso. Então ela começa a arrumar desculpas que essa não é uma boa menina, que não é boa para ele, e essa aqui se retira. E ele se mantém aqui, olhando para a mamãe, filhinho da mamãe. Até que de repente vem um amor mesmo e ele começa a olhar para outra mulher, né? E essa outra mulher começa a se aproximar dele. E ele vai gostando disso. E essa mãe aqui vai grudando. E essa vai se aproximando. Até que ela chega realmente e ele fica aqui, entre duas mulheres, né? E aqui começa uma relação bem complicada. Porque aí essa aqui olha para a sogra como um prejuízo, como algo que ela não quer, né, ter que lidar com essa relação aqui, porque ele é muito ligado com a mãe, mas ela ama esse homem e ele também ama ela, mas ele tem fidelidade com a mãe. A mulher dele, na verdade, continua sendo a mãe. E aí, então, ele tem que tomar uma decisão, né, para essa mulher aqui, ele tem que dizer algo para ela, e aí ele começa a dizer: não, mas vamos levar a mãe junto, vamos fazer tudo com a mãe, né, a mãe também tem que estar dentro, e essa mulher aqui, ela não sustenta muito, então ela quer sair dessa relação. Quando ela começa a querer sair dessa relação, ele vai querer ir junto. Só que dificilmente ele vai ocupar esse lugar aqui, tá? Dificilmente ele vai conseguir ficar nesse lugar por muito tempo. Ele deveria ocupar esse lugar de homem dessa mulher. Mas quem acaba carregando a relação é a mulher. E ele vem aqui no lado esquerdo, mais enfraquecido, ainda ligado, porque ele tem um lado direito aqui do lado da mãe. Ele não se coloca como homem dessa mulher, porque ele já é homem da mãe, então ele fica transitando nesse meio aqui por muito tempo. Até que de repente, para essa mulher aqui, talvez assim tá bom por um tempo, até que ela engravida. E aí vem um filho, né? E aí esse filho, ele quer pai e mãe juntos.
mas ele ainda sente que ele é filho da mãe, ele não sabe, filho da mãe em todos os sentidos. Ele não sabe assumir o lugar de pai aqui, até porque ele também rejeita o próprio pai. Então aqui começa um grande emaranhado. Como que seria, em tese, uma solução? Até porque cada constelação tem as suas nuances. Mas como que seria aqui, em tese, essa solução? Seria ele olhar para a mãe e dizer assim: mãe, eu sou apenas o seu filho. Eu não sou o seu homem. Eu não sou o seu marido. Eu sinto muito por aquilo que aconteceu na relação com o meu pai. Mas eu não posso carregar a história de vocês, porque eu tenho o meu destino. Hoje eu tenho a minha família. Eu tenho uma mulher do meu lado e essa mulher é a minha esposa. Você sempre vai ser a minha mãe. O meu amor por você sempre vai existir. Mas o meu amor por você é diferente do dela. Hoje eu tenho um filho com ela, eu tenho uma família com ela e eu preciso assumir esse lugar. E essa mãe vai espernear, ela vai xingar, ela pode querer morrer, e ele vai ter que sustentar essa decisão, porque é essa decisão que leva a vida adiante. É essa decisão que vai fortalecer essa relação para que esse neném aqui, essa criança, possa crescer num ambiente funcional, sem repetir as mesmas histórias, porque se ele ficar lá, daqui a pouco essa criança vai ter que vir aqui também. E aí é uma dinâmica que vai sempre repetindo uma história do passado. Então esse filho vai ter que tomar essa decisão, esse homem vai ter que tomar, e não é fácil mesmo, é só com constelação muitas vezes para conseguir ter essa visão. Essa mulher aqui, ela vai espernear, mas de repente ela vai começar a ter que levantar. E ela vai buscar olhar outras coisas. E ela vai tirar o foco dessa relação com o filho e ela vai começar talvez a se olhar como mulher e também buscar entendimento para a própria vida. E aí então é que as curas acontecem.